A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, né? Podeis sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, eu já estava ali sendo ministrado pelo louvor. Glória a Deus, Ele nos toca, né? Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 1, a partir do versículo 9. Para que a gente venha estar entendendo um pouco, crescendo em Deus. O Felipe estava ali me perguntando sobre o tema. Eu falei, Felipe, eu não sei não, você vai falar dos versículos aí. Mas glória a Deus, o tema é conhecendo a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Todo mundo achou? Quando você vai procurando, eu quero orar por você. Pode ir procurando tranquilo aí. Vou orando. Vai estar aqui também, né? Pai, eu oro, Deus, pelo teu povo, Deus. A tua palavra, Deus, é nosso alimento, Deus. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos enche por meio da tua palavra, Deus. A tua palavra, Deus, é o teu poder para a salvação. É o teu poder operando em nós. Por meio da tua palavra nós crescemos. Por meio da tua palavra nós vivemos. Por meio da tua palavra nós temos vida, Pai. Muito obrigado, Deus. Senhor, que o Senhor prepare corações aqui nesta noite, Deus, para ouvirem a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode ler? Amém. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando de toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade ou paciência, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus irmãos, nós lemos, mas vou voltar nesses textos aí para que a gente entenda de uma melhor maneira e depois a gente faça uma nova leitura. Amém? Meus irmãos, é interessante que se nós formos entender a história da igreja dos Colossenses, né? O apóstolo Paulo vai narrar que ele tinha ouvido falar do amor do Espírito que aqueles colossenses tinham, que aqueles cristãos tinham, e como eles estavam crescendo em Deus. Mas havia adentrado ali no meio daquela igreja um ensinamento errado de que Cristo não era suficiente, de que Jesus, além de Cristo, você precisava de mais uma outra coisa, e de que a criação era feita não com Deus, mas através de outros seres, e que você deveria acessar esses outros seres para chegar ao conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo começa, a partir do versículo 9, a fazer uma oração, ou narrar uma oração que ele faz à igreja de Colosso. E ele vai dizer assim, assim que eu fiquei sabendo do amor que vocês tinham no Espírito, ele vai narrar, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de Deus. Que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele vai seguir dizendo, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava falando por causa daquele conhecimento que havia entrado nele. Ele estava falando assim, eu oro a Deus para que vocês venham ter um conhecimento da vontade de Deus. Eu oro a Deus para que vocês venham ter uma sabedoria e um entendimento espiritual. Um entendimento que não é humano. Um entendimento que não é que nós não vamos adquirir numa faculdade, que nós não vamos adquirir lá fora. Um conhecimento que nós não vamos adquirir de outra maneira, mas um conhecimento que vem do próprio Deus. O apóstolo Paulo começa falando isso e fazendo essa petição a Deus.
Outro momento nós estávamos pregando aqui, falando sobre Efésios 4, onde Paulo vai dizer o seguinte: vocês que foram iluminados por Cristo, vocês que chegaram ao conhecimento de Deus, não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Mas o que Paulo está falando aqui é totalmente o contrário disso. Nós não temos um pensamento obscurecido. Nós não temos um pensamento vaidoso, onde nós só pensamos em nós mesmos. Mas o conhecimento espiritual que vem através da palavra de Deus é um conhecimento que nos faz ser abnegados, nos faz deixar nossa vontade, nos faz entender por que nós fomos salvos e quem é Cristo. É um conhecimento de Deus. Mas para que esse conhecimento? O porquê desse conhecimento? O apóstolo Paulo vai explicar. Versículo 10 ele vai dizer: a fim de que vocês vivam de modo digno no Senhor. Amém. A fim de que vocês vivam de modo digno em Deus. E o que é viver de modo digno no Senhor? O que é viver de modo digno em Deus? Talvez se nós saíssemos ali fora e perguntássemos para qualquer pessoa o que é ter uma vida digna, talvez a pessoa falaria: para mim é ter um bom emprego, uma boa família. Para mim ter uma vida digna é eu estar no serviço estável, passar no curso público. Para mim ter uma vida digna é eu ter tudo que eu quero e viver uma vida moralmente aceitável. Meus irmãos, tudo isso é bom e Deus nos dá. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui não é essa vida digna aos nossos padrões. Ele vai dizer o seguinte, o primeiro ponto: para o seu agrado. Versículo 10 ele vai dizer: a fim de que vocês vivam uma vida digna no Senhor, para o seu inteiro agrado. O primeiro ponto de uma vida digna em Deus é uma vida tocada, uma vida que é levada à vontade, ao agrado de Deus. É uma vida que nós nos dispomos a agradar o nosso Pai. É uma vida que nós nos dispomos a agradar a Deus. Amém. Não mais nossas vontades. Meus irmãos, 90% das nossas orações ou mais são sobre nós, sobre o que nós queremos. Mas nós devemos, meus irmãos, dispor nossas vidas como ofertas a Deus. Viver uma vida que agrade ao nosso Pai. Viver uma vida que agrade ao nosso Deus. Essa é a vida digna em Deus, uma vida para o seu inteiro agrado. Nós venhamos entregar nossas vidas ao agrado de Deus. Aleluia. Vamos seguir? Glória a Deus. E depois ele vai dizer: frutificando em toda boa obra. Meus irmãos, viver uma vida digna no Senhor é frutificar. Viver uma vida digna no Senhor é crescer na fé. Viver uma vida digna no Senhor é fazer a obra de Deus, é frutificar, é dar fruto de alegria, também o fruto do Espírito de Deus. Amém. É manifestar os dons de Deus, é seguir seu ministério. Isso é viver uma vida digna no Senhor, é dar frutos. Nós devemos frutificar em Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, talvez nós pensemos assim: mas eu não sei fazer nada. Mas não é sobre nossas capacidades, é sobre o Deus que nos capacita. Deus, Ele é um Deus que nos molda, nos ensina. E talvez o Moisés de ontem não falaria isso, mas o Moisés de hoje, que foi mudado por Cristo, ele entende que sua vida está entregue a Deus. Meus irmãos, nós devemos deixar sermos mudados, transformados, crescermos e frutificarmos no conhecimento de Deus. É isso que o apóstolo está falando. Eu quero que vocês cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, para que vivam de vida digna, frutificando no Senhor. Amém. Amém? Vamos seguir? Glória a Deus. Todo mundo entendendo? Depois ele vai dizer o seguinte: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Glória a Deus. Quando eu estava lendo isso aqui, eu bati o olho, peguei outras traduções. Será que o apóstolo está sendo repetitivo? Porque lá no versículo 9 ele vai falar assim:
Eu quero que vocês cresçam na plenitude do conhecimento da vontade de Deus. E no versículo 10 ou 11, 10 ele vai falar assim: e vocês, vivendo a vida digna, crescerão no conhecimento de Deus. O primeiro conhecimento que ele fala é um conhecimento da vontade de Deus. E o segundo conhecimento é um conhecimento do próprio Deus. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que nós só conhecemos verdadeiramente a Deus conhecendo sua vontade. E de que forma nós conhecemos a vontade de Deus, se não por meio da sua palavra? Isso quer dizer que nós conheceremos a Deus quando nós conhecemos a sua vontade. E nós só conheceremos a sua vontade quando nós conhecemos a sua palavra. A palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a nossa salvação. E por meio disso nós conhecemos a Deus. Nós só conhecemos a Deus quando nós conhecemos a sua vontade, o que Ele quer, o que Ele ordena. Lá fora nós veremos várias pessoas dizerem que conhecem a Deus. Mas a vontade de Deus, não tem como nós conhecermos a Deus sem que nós conheçamos sua vontade. A vontade de Deus é de que nós nos humilhemos. A vontade de Deus é que nós nos acheguemos a Ele. A vontade de Deus é que nós façamos petição dos nossos pecados, falemos dos nossos pecados a Ele e confessemos. A palavra de Deus vai dizer que o coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Essa é a vontade de Deus. E nós venhamos nos submeter a Deus e a sua vontade. Amém? Amém? Vamos seguir? Glória a Deus. Versículo 11. Ele vai dizer o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Lembre-se que o apóstolo estava fazendo uma oração a Deus e ele falou aqui o que ele estava orando. O apóstolo Paulo orando falou assim: Senhor, manifesta neles o teu poder em toda perseverança e longanimidade. Meus irmãos, o que isso quer dizer? O apóstolo Paulo estava clamando para que o poder de Deus se manifestasse naqueles crentes, de forma que eles perseverassem. Quantas vezes nós oramos, falamos: Senhor, eu quero ver o teu poder. Senhor, eu quero ver a tua vontade, manifesta o teu poder. E Deus manifesta o seu poder. Ontem, por exemplo, Deus manifestou o seu poder aqui, em ser presente. Só que é interessante nós pensarmos o porquê e onde esse poder estava sendo manifesto. Na perseverança e na paciência. Meus irmãos, muitas das vezes nós parecemos aqueles fariseus que falam para o Senhor: Senhor, fala para a gente aí quando chegará o reino dos céus. E Jesus fala assim: não, o reino dos céus está entre vós. Senhor, cadê o teu poder? Olha o crente que persevera. Olha o crente que persevera. Olha a vida do pastor Roberto, olha a vida da Noemi, olha a vida do Eudes. Meus irmãos, nós só perseveramos por meio do poder de Deus. Quer ver o poder de Deus? Veja um crente que continua a caminhada. Veja um crente que não parou. Olha um crente que continua. Nós somos impelidos pela graça de Deus. Nós somos tomados pela graça de Deus que nos faz continuar. É por isso que nós continuamos. Não é porque nós somos bons demais. Não é porque nós somos demais. Não é porque a gente ora demais, não. É porque a graça de Deus é manifesta em nossas vidas. E o poder de Deus vem sobre nós. É o poder de Deus. Aleluia. Quer ver o poder de Deus de outra forma? Efésios 1 vai dizer que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos iluminou o nosso coração para que nós tivéssemos vida. Olha o novo convertido e você vai ver o poder de Deus. O poder de Deus que se manifesta tanto naqueles que perseveram quanto naqueles que vêm à fé. É o poder de Deus. Quer renovar a sua fé? Olha um crente de 30, 40, 50 anos. E você vai ver a manifestação clara do poder de Deus. É o poder de Deus que nos
capacita. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Viver uma vida digna é perseverar com paciência. E é interessante que ontem eu estava até falando sobre o próximo ponto aqui, porque vai dizer assim, ó, perseverando com paciência, com alegria. Meus irmãos, nossa perseverança não é enfadonha. Nossa perseverança não é um peso. Nossa perseverança não é um fardo. É uma perseverança alegre. É quando nós entendemos a natureza de quem é Jesus, a grandeza de quem é esse Deus. Nós simplesmente continuamos porque Ele é belo. Nós simplesmente continuamos porque Ele é grande. Nós simplesmente continuamos porque Jesus é o maior de todos. Como Pedro falando, para onde irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna. É por isso que nós permanecemos com a alegria nele. Amém. Glória. A nossa plenitude, a plenitude da nossa alegria é em Jesus. Glória a Deus. Ai, tem 10 anos que eu estou servindo Jesus, mas até fiz demais. Meus irmãos, podem vir lutas, podem vir decepções, mas nós permanecemos alegres em Cristo. Amém. Nossa alegria é do Senhor. Glória a Deus. Nos alegraremos nos nossos espólios. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir? Versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer: dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Idôneos quer dizer aptos. O apóstolo Paulo vai dizer, ó, eu dou graças ao Pai que vos fez aptos para essa herança. Meus irmãos, aqui está evidenciada a justiça de Cristo em nós. Nós que não éramos merecedores, mas graças ao Pai que nos fez aptos a essa herança. Graças ao Pai que nos fez aptos para tomar essa herança de Deus. Aleluia. E hoje nós não somos mais filhos da condenação, filhos da ira, mas nós somos filhos do seu amor, por causa de Cristo. Aleluia. Nós vestimos a justiça de Cristo. E por isso nós somos justificados. Romanos vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós temos paz com Deus. Não há mais morte. Agora nós vivemos. Não há mais condenação. Agora nós somos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir? Versículo 13. Em algumas outras traduções, NVI e algumas outras, vai dizer assim: por isso, ou seja, por causa disso, vocês devem viver dessa forma, por causa disso aqui, que vai falar no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Glória a Deus. Vamos Aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, por isso nós devemos viver uma vida digna, porque nós somos libertos do império das trevas. Mas não só fomos libertos do império das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Nós somos partes do reino de Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, eu me lembro quando eu me converti. Eu me lembro que eu não sabia explicar, eu não tinha o conhecimento para explicar. E eu tinha um amigo que converteu junto comigo. Eu falava para ele assim: Edson, eu não sei o que aconteceu, mas eu vejo as coisas diferentes. Eu vejo as coisas de outra maneira, eu não sei porquê, mas eu vejo. Meus irmãos, é porque quando nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, não é simplesmente uma mudança de hoje eu estava num lugar, amanhã eu estou em outro, não. É uma mudança de disposição do nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que nessa nova aliança, Ele imprimiria em nosso coração os seus estatutos. Ele tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Ele muda o nosso interior. Ele muda a nossa disposição. Ele
Glória. Aleluia. Nós somos tirados do domínio do pecado, do domínio do diabo, do domínio da morte. E nós passamos para a vida, nós passamos para a liberdade, nós passamos para uma vida de plenitude em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos. Falando assim, ó, vocês têm que entender que vocês não precisam de outro conhecimento que não seja o de Deus. Vocês precisam entender que vocês não precisam de mais nada que não seja Cristo. Porque vocês agora mudaram de realidade. Vocês agora mudaram de vida. E nós devemos tomar isso para nossas vidas, meus irmãos. O reino de Deus não deve ser como um quarto no canto da nossa casa, onde nós, talvez, 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana, a gente vai lá, entra, vê como esse quarto é e depois sai. Não! A realidade do reino de Deus deve alterar todas as áreas das nossas vidas. Tudo na nossa vida deve ser mudado por causa da realidade que nós vivemos. Não é simplesmente vir aqui no domingo, numa quinta, e falar, não, hoje eu louvo ao Senhor, mas amanhã eu volto para a minha vida. Não, a sua vida foi mudada. A sua realidade foi mudada. O seu coração foi transformado. Cristo passou a habitar dentro de você. Você deve crescer no amor do Espírito. Você deve frutificar. Você deve crescer na plenitude do conhecimento de Deus. Isso é a realidade do reino dos céus. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ah, glória a Deus! Amém! Maravilha! Aleluia! Vamos seguir? Meus irmãos, e o versículo 14? Vai falar sobre o motivo de nós termos sido libertos. Vai falar assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Filho do seu amor, que é Jesus. E vai seguir falando assim: no qual temos a redenção de pecados. E ele começa a falar sobre Jesus, sobre a beleza de Jesus, sobre a suficiência de Jesus. É nele que nós temos a remissão. É por meio dele que nós passamos para essa realidade. É por causa dele que nós temos vida. Porque Jesus um dia se entregou. Jesus um dia morreu em nosso lugar. E a partir daqui o apóstolo Paulo, a partir do versículo 15, começa talvez a explanar a ideia de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vai explicar sobre a beleza desse Filho entregue, desse unigênito, para nós entendermos ainda mais a natureza desse amor. Não é simplesmente um filho. Às vezes nós usamos analogias de falar: você entregaria seu filho? E já dói, e já pesa, e nós já entendemos quão grande é isso. Mas ele não é só um filho. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, a partir do versículo 15. E essa passagem por alguns é chamada de hino. É uma passagem de louvor, de engrandecimento a Cristo, que vai dizer o seguinte: este, o Filho do seu amor, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é o Filho unigênito. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para todas as coisas ter primazia, porque aprove Deus que nele existisse toda a plenitude. Aleluia! É esse o Jesus que se entregou no meu e no seu lugar. Esse é o Filho unigênito. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre a criação. Nele habita a plenitude do Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o primeiro
E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quem é sobre a terra, quem é nos céus. E a vós, e eu, todos nós aqui, e a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, era a nossa realidade. E vai seguir. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpados e irrepreensíveis. Paulo está praticamente explicando João 3,16. E ele vai falar que por causa da morte, por causa do sangue, do Filho unigênito, da imagem de Deus, da primazia do universo, da plenitude de Deus, por causa da morte dele, hoje nós somos apresentados diante de Deus santos. Porque a santidade de Deus habita em nós. Nós somos apresentados diante de Deus justificados, porque a justiça de Cristo habita em nós. Nós somos amorosos porque o amor de Deus habita em nós. Isso é viver uma vida digna do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E só para a gente encerrar, eu gostaria de ler Apocalipse 5. João havia entendido. Ele vai narrar sobre a suficiência de Cristo, o poder desse Cristo. Diz assim, a partir do versículo 2: Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Versículo 4: Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Ele venceu naquela cruz. Por isso você não vai falar assim: não chore mais. Não tem motivo mais para você chorar, porque tem um que é digno de abrir esse selo. É o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi. Ele venceu. Glória a Deus. Oh, queridos, quando nós entendemos isso, a natureza de quem é Cristo e a natureza da vitória dele na cruz, a palavra de Deus vai dizer que os nossos pecados, a nossa confissão de dívida, foi gravada nele ali na cruz. Amém. Mas ele venceu. Ele venceu, então não chores, há um digno. Isso é viver uma vida digna do Senhor. Aleluia.